Ouça agora a palavra de Deus ministrada pelo pastor Pedro Aragão. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. 1 Samuel capítulo 15. Capítulo 15, versículo 10. Todos encontraram? Vamos ler. O Senhor Deus falou com Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: Então por que é que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de vocês, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel, eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Aquieta o nosso coração para te ouvir, Pai. Fala conosco, Pai, nos ensina a Tua palavra. Nos dá sensibilidade para ouvir a Tua voz, perceber o mover do Teu Espírito. E que essa palavra, Senhor, possa ser não apenas uma reflexão, mas que ela seja, meu Senhor, fator de transformação da nossa vida. Nos ajuda, Pai, nos orienta, nos conduz, nos revela a Tua vontade. Nesta noite eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, domingo passado nós estivemos meditando e por direção do Senhor nós paramos aqui no primeiro ponto. E aí fizemos aqui uma comparação entre a vida de Saul, o comportamento de Saul diante do pecado e o comportamento de Davi diante do pecado. E nós percebemos uma coisa: o pecado de Davi, pelo menos aos olhos da sociedade, foi mais sério do que o pecado de Saul. Aos olhos da sociedade, repito, não sei como é que Deus julga. Eu não sei como é que Deus mede esses parâmetros de qual o pecado mais grave, qual o pecado menos grave. Eu não sei qual é aí a medida que ele utiliza para fazer essas avaliações, e a Bíblia também não diz.
Mas para a sociedade, um homem que tomou a mulher de outro e depois matou o marido dela, para poder ficar desfrutando desse relacionamento sem nenhuma consequência social, nos parece muito mais grave, com certeza, do que alguém que fez exatamente o oposto. Ele não matou, ele deixou de matar. Ele deixou de matar as ovelhas, pelo menos as melhores ovelhas, segundo ele. Ele deixou de matar o rei amalequita, porque decidiu dar uma segunda chance para aquele homem. Então, queridos, certamente, da nossa perspectiva, o pecado de Saul, até talvez dissessemos assim, nem foi pecado, foi uma bondade da parte dele não ter morto essas pessoas, que não tinha motivo realmente, e principalmente os animaizinhos que são inocentes. Não é esse o nosso pensamento? Então, com certeza, nós questionaríamos por que Deus foi tão rigoroso com Saul e ao mesmo tempo tão misericordioso com Davi. Se você não sabe a resposta para essa pergunta que nós respondemos domingo passado, então você procura aqui alguém da liderança e pede a cópia da pregação de domingo passado, porque eu não vou repeti-la só para você, tá bem? Vou deixar só com curiosidade de obter a resposta. Pois bem, queridos, então sobre isso nós falamos domingo passado, né? E nós orientamos sobre a necessidade de sondarmos o nosso coração e decidirmos se nós queremos ser como Saul ou como Davi. Qual posição? Como nós queremos que Deus nos encare? Que Deus nos encare e nos trate como tratou a Davi, ou que Deus nos trate como tratou a Saul? Porque para com Davi ele foi misericordioso, apesar do seu tão grande pecado. E para com Saul ele foi impiedoso, apesar de o seu aparentemente não pecado, segundo a nossa opinião, obviamente, porque o cara deixou de matar e, no entanto, foi mais seriamente punido do que aquele que matou. E aí eu vou deixar você com essa interrogação mesmo, para você aprender a não faltar mais os cultos. Então, se você quiser, ainda vou lhe dar uma chancezinha. Você procura a gravação e vai ouvir essa pregação. Amém? Então, meus amados, a palavra do Senhor no versículo 11, Deus fala com Samuel e diz: olha, vai lá falar com Saul, porque ele me abandonou, ele me desobedeceu e me abandonou. E portanto, uma vez que ele decidiu me abandonar, eu também vou abandoná-lo. Uma vez que ele desistiu de andar comigo, eu também não ando mais com ele. Porque, queridos, eu uso essa expressão aqui para que vocês entendam bem, porque tem gente que acha que Deus é igual mulher de malandro. E tem gente que pensa que Jesus é assim, que você chuta, rejeita, e ele sai correndo atrás de você, dizendo assim: pelo amor de Deus, me receba, eu estou tão abandonado, tão sozinho, tão desamparado, você não me quer no seu coração? Até parece que o seu coração é uma coisa maravilhosa, que Deus, como Ele desejaria estar no seu coração, porque o seu coração é uma maravilha. Não é nada disso a verdade, queridos. O nosso coração não merece a presença do Senhor. Deus habita em nós única e exclusivamente em razão da sua misericórdia, porque o nosso coração é maligno. Maligno é o que diz a palavra do Senhor. Corrupto, mau, extremamente mau nosso coração. E mesmo quando a gente pensa que ele é bom, a gente no fundo sabe que o nosso coração é maldoso. Mas bem, passado esse primeiro ponto, que foi a primeira lição compartilhada com vocês, os primeiros ensinamentos ou princípio, que acabou um princípio se tornando uma pregação, vamos para o próximo. Sabe, irmãos, o que eu acho impressionante, maravilhoso, e ao mesmo tempo eu pessoalmente me sinto reprovado quando eu olho para o comportamento desse homem, Samuel. Irmãos,
Eu já li a história de Samuel umas 50, 100 vezes talvez. Queridos, eu não me lembro de uma vez só que esse irmão tenha pisado na bola. Ele é um dos caras mais exemplares da Bíblia, para você ter uma ideia. E eu olho para a atitude de Samuel e gostaria que você ficasse olhando para a sua Bíblia para acompanhar a palavra de Deus. Eu quero que você veja aí, olha bem como é que reage. Primeiro deixa eu te explicar uma coisa, deixa eu te dar aqui um embasamento. Presta atenção, antes de olhar para a Bíblia, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Samuel, ele foi considerado o último juiz da Bíblia. Você vê, tem um livro de Josué, quando o povo de Israel sai do Egito, sob o comando, sob, debaixo, não é sobre, é em cima, é o oposto. Estava sob o comando de Moisés. Moisés, então, o Senhor diz: Moisés, vou te levar. Desobedeceste a mim. Moisés pisou na bola. Desobedeceste a mim, tu não vais entrar na terra prometida. Vais olhar de longe e vou te levar. E assim Deus o fez. Deus matou Moisés lá em cima do monte, próximo à cidade, ao território, que não era só uma cidade, ao território de Canaã, porque Deus tinha dado uma ordem para Moisés, e Moisés desobedeceu a ordem, fez do jeito dele. Irmãos, vocês estão notando que parece que Deus não tem muita misericórdia com gente desobediente, não? Dá para perceber isso na Bíblia, dá? Eu estou lembrando da história de uma irmã. Ela não foi para a igreja. O marido dela foi para a igreja, ela foi em casa. Mas a consciência pesou, aí o marido chegou em casa e ela perguntou para o marido: marido, e aí, como foi o culto? E vocês sabem que homem fala pouco, né? A gente é mais objetivo, né, do que vocês mulheres. Como é que foi o culto? Ela disse: foi bom. Como todo homem, né? Como todo homem que se preza, né? Foi bom. Aí ela disse: mas como assim, homem? Bom o quê? Foi o que o pastor disse. Foi sobre a Bíblia. Homem, pelo amor de Deus, fala alguma coisa a mais. E o que foi que ele disse? Qual o assunto da Bíblia? Porque tem tanto. Foi sobre pecado. Pecado, homem, mas o que foi que ele disse sobre pecado? A mulher já estava nervosa, já estava pecando, a irmã, né? Foi que ele disse sobre pecado. Ele disse um bocado de coisa lá. Mas homem, seja mais específico, afinal de contas, o que foi que ele disse? Ele disse: eu acho que ele é contra. E aí resumiu a história. Eu acho que ele é contra. Irmãos, vocês estão percebendo que parece que Deus é contra o pecado? Ou vocês têm dificuldade de perceber isso? Parece que nós temos muita dificuldade de perceber isso. Porque os pastores estão ensinando que Deus já não leva mais tão a sério esse negócio de pecado. É insignificante. É uma falhazinha leve. E nós não entendemos isso, queridos. Pois bem, então, Samuel foi depois de... Veio Moisés, Josué, aí começa o período dos juízes. O povo já estava em Canaã e começa aquela bagunça. Levanta-se um líder, o povo levanta. Desaparece o líder, o povo cai. Levanta um líder, o povo levanta. Desaparece o líder, o povo cai. Olha a responsabilidade do líder, né, queridos? Olha a responsabilidade do líder. Se bem que tinha alguns líderes que eram tão ruins que quando ele se levantou, o povo caiu. Então, meus amados, vem finalmente Samuel, considerado praticamente o último juiz. Naquele momento ele exercia um papel de juiz, de profeta e de rei ao mesmo tempo. Só que o povo chega para Samuel e diz: Samuel, nós estamos cansados de todo ano um líder.
muda e muda e muda e muda. Nós queremos ser como as outras nações. Porque Deus tinha dito para o povo de Israel o seguinte: vocês não serão como as outras nações. As outras nações têm um rei que domina sobre eles, mas vocês terão somente a mim. Eu serei o rei de vocês. E aí Deus levantou líderes, juízes, mas o Senhor era o rei de Israel. Mas o povo não gostou da ideia e queria ser como as outras nações. A nação de Israel então chegou para Samuel e disse: Samuel, unge um rei, escolhe um rei para nós, porque nós não queremos mais você. Já fazia anos que Samuel e a família dele estavam conduzindo, liderando o povo ia até bem, mas eles disseram assim: não, nós queremos um rei. Samuel ficou triste, porque Samuel foi rejeitado. O povo, em outras palavras, diz assim: Samuel, a gente gosta de ti, mas não está dando certo não, a gente prefere outro. Arranja um rei, porque nós não queremos mais a ti. Samuel ficou muito frustrado. Diz a Bíblia que ele ficou triste quando o povo falou isso para ele. Ele ficou meio pelos cantos, meio deprimido, porque ele deve ter pensado: puxa vida, eu não tive pai, não tive mãe, sou praticamente órfão de pai e mãe. Com 8 dias, minha mãe já me deixou lá no templo, dediquei toda a minha vida a esse povo, e depois de uma vida toda de dedicação, eles dizem assim: a gente não te quer mais não, vai embora. Arranja outro aí para liderar a gente. Samuel ficou lá embaixo, que afinal de contas, querido, ele era santo, mas ele era humano também, né? E nenhum de nós gosta de ser rejeitado, principalmente depois da gente ter dado tudo de si, o melhor de si. Aí o pessoal diz: Samuel, tu tá velho. Tá mais não, velho. Arranja, teus filhos não são essas coisas. Arranja um rei pra gente. Então o Senhor manda que Samuel procure um rei. E esse rei, o Senhor orienta que seja Saul. O Senhor então vai mandar Samuel ungir a Saul. Agora tem uma coisa interessante. Quando Samuel estava triste pelos cantos, o Senhor chegou para ele e disse: Samuel, tu estás triste por quê? Deprimido, acabrunhado lá embaixo, por quê? Olha, eles não rejeitaram a ti não, antes de tudo eles rejeitaram a mim. Então, cara, levanta a bola, segue a vida. Ô irmãos, como a gente tem dificuldade com isso, né? Em razão da rejeição das pessoas, a maioria de nós, quando se sente rejeitado pelas pessoas, a gente fica lá embaixo. Mas se há uma coisa que um servo de Deus tem que aprender, é não viver em função da aprovação das pessoas. Este vai ser um dos motivos da desgraça de Saul. Porque você pode observar, lendo a história de Saul, toda vez que ele peca, que Deus o confronta, ele diz assim: foi o povo. Foi o povo. Foi o povo. E você percebe que Saul era um homem que vivia em função da opinião pública. Em outras palavras, Saul era um político. Pessoas que vivem em função da opinião pública são políticos. Mas eles vivem em função da opinião do povo, porque são pessoas sem caráter, pessoas sem convicção, pessoas que não têm senso de justiça e de coerência. Pessoas assim, elas sempre vivem em função da opinião do povo, para agradar o povo. E pessoas que vivem para agradar o povo, quase sempre não conseguem agradar a Deus. Você tem que resolver a quem você vai agradar, se às pessoas ou se ao Senhor. Porque às vezes nós temos que ir contra a nossa própria família para poder nos manter fiéis ao Senhor. Então, queridos, pense nisso. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou agradamos a Deus ou agradamos o povo, porque quase sempre a vontade de Deus e a vontade do povo não batem, não são conciliáveis. Nós temos que priorizar agradar a Deus. Então, nesse momento, Samuel é botado para trás, é botado para o lado, e Saul assume.
Agora, queridos, aonde é que eu quero chegar? Isso aí é só uma introdução. Eu só quero chegar a uma coisa maravilhosa, um princípio importantíssimo, e que se eu não tivesse explicado isso, você não entenderia, ele não teria o mesmo significado, o mesmo impacto na sua vida. E sabe o que é, irmãos? É por isso que eu admiro esse cara, o Samuel. O cara se garante como servo de Deus, como homem de Deus. Porque neste momento, quando Saul pisa na bola e Deus diz, eu rejeitei Saul, o Samuel, que foi o cara que foi passado para trás por Saul, sabe o que ele fez? Antes de dizer o que ele fez, eu pergunto, e você, o que você faria? Eu tenho certeza, pelo que está sendo ensinado hoje, que a maioria dos crentes diria assim, glória a Deus, o Senhor está me honrando, está botando abaixo os meus inimigos, está me elevando. Viu, não diz? Isso é o que hoje é dito pelos crentes, irmãos. Eu não estou nem falando dos descrentes, não. Estou falando dos irmãos da igreja. Irmãos que se alegram com a queda do outro irmão. Irmãos que se alegram com a desgraça do outro irmão. Irmãos que estão torcendo pela desgraça do outro irmão. Você já ouviu falar na oração do contra? É uma das coisas mais conhecidas pelos pentecostais. A oração do contra é quando, enquanto o irmão está orando e pedindo uma coisa a Deus, o outro irmão está pedindo a Deus que não faça o que o irmão está querendo ou precisando. Isso se chama oração do contra. Irmãos, não tem oração do contra na Bíblia. Tem oração do diabo ou oração de Deus, ou a Deus. Isso é coisa do diabo, quando você se alegra com a desgraça dos outros. Quando você se alegra com a desgraça dos outros, querido, essa é uma atitude extremamente demoníaca, satânica. Porque, olha, aqui Samuel vai se destacar como homem, como pessoa, como servo de Deus, como líder. E, meus irmãos, honestamente, eu gostaria que minha vida fosse como a desse cara. Está longe, longe de ser. Porque olha o que a Bíblia diz. Primeira reação de Samuel, quando percebeu que Deus havia reprovado Saul. Samuel não disse assim, viu, irmãos, como vocês gostam de dizer. Eu não disse. Diz a palavra do Senhor que Samuel ficou triste. Você está olhando para a sua Bíblia? Versículo 11 diz assim, Samuel ficou triste com isso. Quando Samuel viu o fracasso do seu concorrente, eu não vou dizer inimigo, mas era concorrente. Porque foi ele que tomou o lugar de Samuel. Quando Samuel viu o fracasso do seu concorrente, Samuel ficou triste. Eu quero, amado, que você avalie sua vida. Como você ficaria? Você se entristeceria com o fracasso dos seus inimigos? Ou você comemoraria? A palavra de Deus diz assim, orem pelos que perseguem vocês. A palavra de Deus diz assim, não amaldiçoe, abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe aqueles que amaldiçoam vocês. Irmãos, nós estamos muito longe de ser crente, estamos não? Você concorda comigo? Mas o que mais me choca é que hoje tem pastor ensinando a gente a como não ser crente. Tem pastor ensinando a gente a se alegrar com a desgraça dos nossos amigos. Tem gente que não consegue nem celebrar a vitória dos amigos. E quando vê a desgraça do inimigo, ele entra em euforia. Não é nem alegria, euforia. Irmãos, analise seu coração. Como você reagiria? A palavra do Senhor diz que Samuel fica triste. Triste mesmo. Triste mesmo. Por dentro e por fora. Primeira coisa. Você fica triste com o mal que ocorre aos outros? Ou você celebra? Você comemora? Hein?
Irmãos, nós estamos muito longe de parecer com Samuel. Eu também. Olha, irmãos, ser crente não é fácil não. Não é à toa que Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Não é fácil, queridos. Então a primeira coisa que Saul faz, e que um líder, principalmente um líder, tem que aprender. Sabe aquela ovelha que te dá coisa, e ainda morde? Um pastor muito antigo, um homem de Deus, um dos fundadores da nossa denominação, uma vez ele disse uma coisa que eu achei tão interessante. Ele disse assim, ele era uma pessoa do interior, mas assim, um homem inteligentíssimo, um homem de Deus. E ele uma vez conversando comigo, ele disse assim: pastor Pedro, a pior coisa que tem no ministério não é mordida de lobo, é mordida de ovelha. Quantos pastores estão se acabando aí? Por que vocês acham que hoje está virando moda os pastores se suicidando aí na internet? Mordida de ovelha. Você faz o bem e lhe paga com o mal. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos pagar o mal com o bem. Mas nós, queridos, às vezes pagamos o bem com o mal. Você faz de tudo. Não é uma, nem duas, nem três. Uma vez eu estava conversando com um pastor, amigo meu, viajando, ele super decepcionado. Mas eu avisei a ele. Eu disse: cara, tu está botando bode dentro da tua igreja. Tu presta atenção. Não faz isso. Tive um sonho e Deus me mostrou a liderança dele toda se levantando contra ele. Eu chamei ele aqui, eu disse: rapaz, olha, Deus me deu um sonho, mandou te dar o recado. Tu vigia, tu te prepara. O sonho foi assim, assim, assim. Tua liderança todinha se levantando contra ti, para te botar para fora. Não, rapaz, nem tem chance, não. Bem, eu estou entregando o recado, o resto é contigo. Aconteceu exatamente como no sonho, mas ele não quis ouvir a mensagem, não tomou as devidas providências. Aí depois a gente viajando, ele frustrado, acabou deixando parcialmente o ministério, está trabalhando, já não é pastor totalmente dedicado ao ministério. E aí ele conversando comigo: rapaz, Pedro, tu acredita, cara? Sabe aquela irmã? Eu disse: sei. Rapaz, botei lá dentro de casa, não tinha o que comer, não tinha onde dormir, botei dentro de casa, da minha casa. Sei. Pois é, rapaz. Acredita se saiu falando mal de mim? Eu disse: acredito. Eu conheço muitos casos. Aí ele foi e contou outro: tu sabe fulano? Sei. Aí ele foi contando as tragédias na caminhada dele do ministério. Eu disse: rapaz, tu sabe como se chama isso? Não. Ministério. Ministério. Meu querido, se você não tiver um coração de Samuel, você não aguenta o tranco. Porque você é traído, inúmeras vezes traído, por ovelhas pelas quais você fez simplesmente tudo. Que nem o pai, nem a mãe, nem o marido dela, nem a mulher dele teria feito por ele, por ela. Você faz, e depois você ainda é perseguido como se você fosse o pior inimigo dele ou dela. Se chama ministério, querido. É assim, sabia? Ministério é assim. Mas tu pensa que eu penso em desistir? Nem por um segundo. Porque eu não sirvo a igreja, eu sirvo ao Senhor, o dono da igreja. Irmãos, eu não sirvo a igreja, eu amo a igreja. E eu sirvo a Deus e amo a Deus. Se você não aprender isso, meu amado, você vai desistir do ministério. Quantos líderes se desmotivam porque os grupos que eles lideram não correspondem? Quantos professores se decepcionam porque os seus alunos não aprendem?
Irmãos, vocês nem percebem quantas vezes vocês rasgam o coração da gente com um punhal. Vocês nem percebem. Você sabe o que eu sinto, e eu tenho certeza que os outros líderes que trabalham aqui comigo sentem, porque eu conheço. Você sabe o que eu sinto a gente se preparar a semana todinha para chegar aqui e fazer o melhor por você. Irmãos, a gente começa a se preparar para o próximo culto antes de terminar esse culto. Os irmãos, os líderes já estão pensando, como é que nós vamos fazer no próximo domingo? Ainda nem fechou o domingo. Você sabe o que é você jejuar, chorar, clamar, passar uma noite clamando a Deus, esquecendo dos problemas dos seus filhos, dos problemas da sua mulher, dos seus problemas, para se preocupar e trazer uma solução para os seus problemas. E chegar aqui, quando a gente começa a compartilhar, a gente olha e sabe que você está no celular, fazendo de conta que a gente não sabe, fazendo de conta que a gente não vê. É como uma mãe que começa 8 horas da manhã preparando o almoço para o filho, depois o filho senta na mesa e ela também junto com ele, esperando que ele coma e se sinta maravilhado com a comidinha que ela fez. Aí ele diz assim, é isso? Quero não. Sabe você fazer aquela comida e o filho diz assim, vixe, feijão de novo? Arroz de novo? Aí as pessoas perguntam, uai, por que os pastores se suicidam? Por quê? Ministério é isso aí. É chamado de Deus. Se não for graça de Deus, se não for chamado de Deus, se não for escolha e capacitação de Deus, nem se meta. Você não vai aguentar o tranco. Mas se você entrar, meu amado, aguenta as pontas, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Você ouviu uma mensagem de fé e esperança com o pastor Pedro Aragão, gravado ao vivo na Igreja de Cristo na Maraponga. Aguardamos você e sua família, domingo às 18 horas, na Avenida Benjamin Brasil 1137, Maraponga, Fortaleza, Ceará.